Hora da gente falar com vocês aqui sobre o capítulo 75 do mangá Kagurabaki, chamado Ilusão. Como já esperávamos, começou um confronto frenético entre várias Youtous, com diversos poderes sendo liberados, e a gente vai comentar tudo com vocês nesse vídeo aqui agora. Baita capítulo insano, mas se você tá aqui pela primeira vez, se inscreve para não perder nenhum conteúdo novo, e para geral aqui, né, como de lei, deixa o seu like e também o seu hype, que são ótimas formas de apoiar aqui o nosso trabalho e ajudar o canal a crescer. Já comentando aqui sobre o início do capítulo, a gente tem aqui aquela divisão de quadros muito bonitas ali, como a gente acabou terminando o capítulo 74, né? Com os três portadores aí de Ontou desembaiando as suas respectivas espadas, né? Tanto a Tobimune, a Enten, assim como a Kumeyuri. E aí a gente também tem outra sequência magnífica aqui, né, do Rokazono, como ele traz, que é o momento em que o Samura ativa ali o seu Karazo, né? Quando ele vai soltando aquelas penas de corvos, e ele mesmo explica como essa habilidade acontece, né? Ele consegue substituir o local daquela pena com ele, por isso que a velocidade que ele atinge nesse momento com essa habilidade, ela é muito grande. E galera, um parênteses aqui que eu acho muito legal, né? É o olhar de admiração da Iori para ele, né? Aquele olhar de saudade também, isso é tudo muito bonito e tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque numa sequência ali, até que a gente já havia previsto no capítulo anterior, né? Quando a gente teorizou, qual que foi justamente ali, né, o plano do Hirohiko? Era o quê? Atingir o ponto fraco dele, que era justamente a Iori. E aí ele e a Totou tem uma leve conversa ali rapidamente, ela já fica meio tensa, porque eles sabem, né, de todo o perigo que o Samura causa, né, até porque foi esse um dos motivos do Yura, que ele tem uma parceria ali com ele, mas ele fala que não vai ter jeito, ele vai ter que ir pra cima, e aí quando ele pensa em fazer alguma coisa, quando ele começa a desembaiar, aí tem ali sequência de quadros magníficos, né? A gente simplesmente vê a cabeça da Totou voando, e quando o Hirohiko pensa em fazer, né, ou ao menos quando ele olha para trás e vê a cabeça dela caindo no chão, é o momento que ele fatia também o Hirohiko. Nesse momento eu tava acreditando mesmo que isso aconteceu, eu falei, nossa, o Rokazono, né, já chegou com os dois pés no peito, mas a gente ainda vai ver aqui que tem muita coisa para discutir sobre esse acontecimento aqui. Depois que aparentemente o Samura derrota os dois, o foco se volta ali pro Chihiro e pra Iori, com o Chihiro já ativando seus poderes, né, o Kuro Shigiri, e aí não dá tanto pra saber assim, pela cara do Chihiro, se ele só tá se preocupando com o pessoal que tá em volta, mas eu acho que também tem um pouco de pé atrás com o próprio Samura, né, com o Seishi. Óbvio que ele sabe que o Seishi não vai atacar a filha dele, mas assim, ele pensa, pô, eu, né, não tô garantido aqui, então deixa eu ficar esperto. Tudo isso acontece, eles estão ali começando a discutir. O Seishi chega então, né, e também questiona o Rou sobre o selo, por que esse selo foi desfeito. É feito ali, é dito pra gente, revelado, né, pra ele que ela quebrou o selo por conta própria. Ela começa a falar ali com o Samura, ele tenta, né, manter aquela postura rígida dele de frieza. Porém, conforme ela vai falando, você vê ali nos traços dele aquela dor, né, aquela culpa que ele sente. Até que, de repente, a cabeça do Hirohiko começa a falar, né? A espada ali se desfaz nas mãos deles. Eles meio que são teleportados para outro lugar, aparentemente. E aí que as coisas começam a fazer sentido, a gente entende. Antes do Samura atacar ele, a Totou, quem fez o primeiro movimento foi o próprio Hirohiko. E nesse movimento que ele fez, que foi o En, deu tempo dele ativar a habilidade da espada dele, da Youtou, que ele tá em posse, que é a Kumeyuri. E a grande habilidade dela, pelo menos esse En, até onde a gente sabe, que é o que mais foi explorado, é justamente a criação de uma ilusão. E daí então a gente é revelado que tudo aquilo que aconteceu, ele fez uma ilusão ali mesmo, ele enganou eles, nada daquilo aconteceu, ele não foi atacado, a Totou não foi, e até comentaram, né, que o Seiichi podia estar abalado por conta da sua filha estar ali, que está acontecendo, isso poderia deixar ele mais fraco, e realmente, pelo que o pessoal discutiu aqui, deu a entender que se fosse em outros tempos, o Seiichi conseguiria ter previsto até mesmo isso e não teria caído nessa ilusão. Porém, por ele estar nessa situação intoxicado ali, iludido, né, ele acabou caindo nisso, mas mesmo assim não tem tempo para eles pensarem nisso, porque aquela galera toda que eu até achava que o Seiichi ia aniquilar rapidamente ainda tá de pé, eles vão para cima ali da Iori e do Chihiro,
começa ali uma proteção com eles, e é nessa hora ali que o Chihiro já dá uma comida de rabo, né, no Seishi e fala, meu, protege você e a sua filha. Rapidinho, então o Samura, ele volta a sua atenção pra isso, chega onde tá Iori, consegue derrubar vários de uma vez, e o Chihiro já vai começando a se planejar, porque enquanto tá rolando tudo isso, a gente vê aonde estava ali o Hirohiko e a Totô, que eles foram pra outro andar ali, meio que tentar uma recuperação pra contra-atacar. E pra quem não se recorda, o Hirohiko, ele não tá 100%, né? Ele tomou aquele dano lá do Chihiro naquele momento que eles estavam duelando. Ele até comenta, né, de que ele aliviou um pouco o impacto, né, do corte do Chihiro, mas ele ainda, né, tomou dano. Então, ele não está 100%, e por isso que ele ainda demonstra ali, né, tá saindo sangue da sua boca. Ele ainda tem um pouquinho de dificuldade ali, ainda mais por ele estar usando uma Yontou agora, né? A própria Totô tenta conversar com ele ali, e ela até reforça esse ponto, né, de que ele tá com feridas profundas ali, e usando até a habilidade da Komeuri, ele conseguia despistá-los a eles ali sem muito esforço, mas ele não quer recuar. Ele traz até um exemplo ali, né, de uma pessoa jogando um game, né? Ele como uma criança começando de novo, quando brinca com o seu videogame, né? Então, ele quer permanecer ali, ele vai falar que ele não vai recuar, até porque ele já percebe que o Chihiro já está ali, né? Ele fala, ele já chegou. E foi muito interessante, galera, como o Chihiro conseguiu lidar ali nessa busca por ele, né? Ele fala que primeiro ele utilizou o Kuro, que foi dispersado para investigar, né? Mas como ele já imaginava que ele não estaria muito longe, ele acabou usando o alcance ali, né, da habilidade da Komeuri, provavelmente ele seria limitado. Então, por isso que ele conseguiu alcançá-lo, né, entender onde ele estava de maneira mais rápida e fácil, né. Ele até explica ali, né, os canais semicirculares estão reforçados com o Nishiki, e ele justamente se preparou por precaução. Então, mais uma vez, galera, o Rokazono trazendo ali explicações de como as habilidades vão acontecendo e não de forma espontânea ou do nada, né? Então isso é extremamente importante por uma obra. E aí é o momento ali que a gente vê um quadro da Totô olhando, obviamente, pro Hirohiko conversando, mas lá atrás, perspectiva o Chihiro, e ele fala, dessa vez eu vou vencer, né? No caso o Hirohiko, e a gente vê uma explosão ali de velocidade, os dois já trocando espadas ali, no momento em que também a gente tem um vislumbre, né, do que está acontecendo lá no topo do prédio. Uma coisa aqui que me chamou a atenção, a gente até vai discutir um pouco mais nas teorias, é de que talvez não tenha sido uma boa escolha do Hirohiko levar isso aqui para uma batalha de Youtous, de espada mágica. Porque vamos lembrar que se tem alguém que entende como essas espadas funcionam, é o próprio Chihiro. E ele meio que, rapidamente nessa conversa com o Hirohiko, ele meio que deu uma pequena aula pra ele, né? Sobre a própria habilidade da espada dele. Então assim, esse conhecimento aqui do Chihiro em relação à espada pode fazer a total diferença. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso lá nas teorias, que eu tenho umas coisas pra falar sobre isso. Mas, como o Gustavo falou, a gente tem um vislumbre rápido do Seishi e da Iori, porque o foco do final aqui do capítulo é justamente no Yura, com aquele outro integrante do Rishaku que usa os poderes de madeira, né? Dá até pra brincar ali com o Mokuton, digamos assim. Mas é uma habilidade ali que dá pra ver que ela é boa em destruição em massa e tem muito a ver com o que vai rolar aqui. Porque eles estão em Tóquio, né? Em cima, da onde tá ali a Shinushi, né? A espada mais poderosa selada. Eles estão bem acima dela ali. E pelo que deu a entender, por esse capítulo aqui, por essas cenas, meu, eles vão abrir o chão, meu amigo, e vão cavar até chegar nela. Deve ter muita gente protegendo essa espada, mas assim, até agora do que a gente viu, o Kamunabi não é muito bom de colocar proteção nessas espadas mágicas, nessas Youtous, né? Porque a gente já viu, por exemplo, outros lugares sendo invadidos onde tinham os portadores e foi bem tranquilo. Então assim, eu quero saber quem que tá protegendo essa espada aqui, porque eles vão quebrar tudo, e se tiver ali alguns generais do Kamunabi, eu queria muito ver eles em combate, e não que só fosse ali um gostinho, né, que mostrasse pra gente um pouco dessa batalha sem evoluir ela, mas a gente pode até teorizar do que vai acontecer nessa invasão aqui, acho que na parte de teorias, né? Mas só um ponto aqui pra trazer, antes da gente finalizar, fechar aqui o capítulo 75, vocês podem observar, tem um quadro pequeno ali que mostra, no momento em que os integrantes do Rishaku estão conversando, mas que há aquela habilidade do Samura, né, da coruja ali, ainda lá no céu. Eles até olham para cima, e isso casa muito com o momento em que o selo é quebrado, lá em Kyoto, né? Tanto esse aí que o Bruno comentou, né, de que tem aquelas habilidades ali de tronco, de madeira, quando ele olha para cima, o céu tá limpo. Então eles já sabem que agora tudo já está acontecendo, né? Então é o momento deles agirem
muito rápido em tentar pegar essa Yontou. E antes da gente ir para as teorias, eu queria pedir para você deixar o like, se inscrever no vídeo, que ajuda bastante ele a ser impulsionado, e hypar ele também. E se quer ajudar ainda mais o nosso canal aqui, a gente tem um clube de membros com vários benefícios para quem assinar. Se você clicar aqui em Seja Membro, você vai conhecer todas as opções que tem lá, e qualquer opção que você aderir ajuda bastante. E também, procure seguir a gente nas redes sociais. Lá no TikTok e no Instagram, semanalmente a gente está postando conteúdo de vídeos curtos, vídeos exclusivos para as plataformas, e inclusive no Insta, semanalmente a gente coloca a nossa agenda semanal lá. É muito tranquilo de achar a gente, pesquisando Resenha no Jutsu, você vai nos achar. Já comentando então aqui sobre teorias, a minha percepção é de que quando a gente voltar ali com o capítulo 76, logo no começo, a gente volta para a luta entre o Chihiro e o Hiruhiko. Tô muito curioso para saber o quanto que ele vai aguentar, já que ele tá com danos profundos ali. Como o Bruno já comentou, ponto super importante, quem tem muito mais experiência na utilização de Yontous é o próprio Chihiro, e agora que ele falou que ele não vai se segurar porque ele tinha se segurado naquele momento porque ele não sabia a localização da Kumeiyori. Agora que ele já sabe que está ali com ele, ele não vai se segurar. Então, acho que é questão de tempo ali. Provavelmente eu não acho que a gente vá ver o final dessa batalha nesse próximo capítulo, até porque a gente vai dividir as atenções na ação ali do Rishaku. Acho que a gente vai ver um movimento ali entre eles atacando o local, e eu tô bem curioso para saber quem que o Kamonabe colocou para proteger ali. Será que de repente a gente vai voltar a ver o Azami, ou de repente algum outro guardião ali, né, de local ali da Shinushi? Galera, tô bastante curioso para saber quem é que está protegendo a espada ali, que é uma das mais perigosas e tão guardadas pelo Kamonabe. Muita coisa pra gente discutir sobre o próximo capítulo. Inclusive eu acho que o próximo ele tem que ser focado em um núcleo só, porque tem 3 lugares para eles focarem, se eles quiserem, né? O núcleo do Seishi e da Iori, do Hiruhiko e do Chihiro, e do pessoal do Rishaku invadindo aqui. Eu acho que, por exemplo, o núcleo do Seishi e da Iori, ele tá meio que encaminhado. Sem o Hiruhiko ali para ajudar, eu acho que o Seishi tem muita vantagem. Então eu acho que seria mais uma questão mesmo dele limpar ali o telhado, né? E a gente tem um momento emocionante dele e da Iori. Inclusive, acho que esse momento emocionante deve ficar bem pro final do arco, né? Pra ser um fechamento bonito ali. Então eu acredito também num capítulo mais focado entre Chihiro e Hiruhiko. E antes, se eu apostava que haveria mais um confronto entre eles em outro lugar, eu já começo a achar que não, viu? Porque o Hiruhiko tá muito ferido. Como eu falei, o Chihiro entende muito sobre Yontous. O Chihiro tá pé da vida com ele. Eu acho que dessa vez não vai rolar assim misericórdia pro Hiruhiko não, viu? Então acho que a gente tá caminhando pra última batalha dos dois. Inclusive o Chihiro tentou, né? Uma vez só cortar os braços dele e viu que não adiantou nada, né? Ele já voltou 100% aí. E fica aquela questão. Será que essa invasão aqui do Rishaku já é puxando para um próximo arco? Porque se eles conseguirem essa Shinushi aqui e eles irem atrás do portador oficial dela, a gente caminha ali, não sei se para um arco final, que é o que estava sendo discutido, que seria um mangá curto, né? Porque se não tiver uma apresentação de novos problemas, esse arco da Shinushi aqui já é um caminho bem pro final, né? Obviamente, se o Rokazuna não tiver mais nada em mente para vilões fora o Rishaku. Ótimos pontos aí também, Bruno. E algo muito importante também, né, galera? A gente quer saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam do capítulo e o que acham que vai acontecer no 7.6. Valeu por terem ficado até aqui, galera, mas não vou embora. Dá uma olhada nos vídeos aqui ao lado. Tem vídeos especiais aí com explicações sobre os grupos, diversas habilidades aí envolvendo, né, os personagens de Kagurabaki, assim como também tem a playlist ali com todas as análises capítulo a capítulo. Obrigado por terem ficado até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Galera!